Fala aí, gente. Primeiro vídeo aqui. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Silveira, teólogo, fui teólogo, seminarista. E gostaria de falar assim rapidamente. Esse canal nasceu do coração de Deus, da necessidade de falar mais do amor de Deus, da palavra, do evangelho. Surgiu para poder a gente ter um diálogo, entendeu? Um diálogo onde a gente consiga entender melhor a Bíblia. Existem pessoas hoje com quem eu converso que não entendem a Bíblia ou acham a Bíblia confusa ou até mesmo alteram o sentido da Bíblia. Eu vi um podcast uma vez onde a menina com um versículo apenas ela destruiu a interpretação bíblica. Ela tomou aquele versículo para algo pessoal para ela, para uma militância dela, e ela destruiu toda a base bíblica é, para poder alegar algo que não era legável, que não era palpável, entendeu? E eu vi que a pessoa do outro lado ela estava um pouco assim, ela tinha o conhecimento bíblico, ela sabia o que ela estava dizendo, mas ela não tinha talvez o conteúdo da vivência prática do evangelho para poder conversar, né? Levar, trazer um diálogo melhor, um diálogo mais, não vou dizer honesto, mas eu vou dizer um diálogo mais real, né? Do que aquela pessoa falava. Isso tem mexido, eu vi esse tipo de coisa na web e eu aprendi que se eu estou vendo algo, se Deus está mostrando alguma coisa para mim, não é para me deixar para outro fazer, é para mim fazer. Se eu vejo e eu posso, eu devo fazer. Por que não? Por isso que nasceu o canal Vivendo Quem Sou. Já estou lá no Instagram um tempo. Agora eu criei esse canal aqui para a gente poder falar um pouco mais, né? E conhecer mais de Deus. E eu quero falar hoje algo simples, bem simples, tá? Estou até no quarto da minha filha hoje, mas eu quero falar algo assim bem simples, intimidade. Como anda o nível da nossa intimidade com Deus? Será que nós temos orado? Será que nós temos feito o nosso devocional? Será que nós temos lido a Bíblia, perguntado para alguém, ido aos cultos frequentemente? Porque isso tudo é uma junção de coisas, de fatores. Não é só ler a Bíblia, não é só ir ao culto, não é só orar. É uma reunião de fatores que fortalecem a nossa fé. A nossa fé cresce quando nós lemos a Bíblia, fazemos nosso devocional, vamos aos cultos, servimos na casa do Senhor, falamos do amor de Jesus às pessoas. E olha que interessante, como é que a gente consegue isso tudo? Da onde vem a nossa alegria para a gente viver o extraordinário de Deus? Da onde vem a nossa alegria que faz a gente querer viver isso? Querer abrir a Bíblia, querer compartilhar um versículo, querer fazer mais para Deus, viver aquilo que a gente aprende, colocar o que está escrito na palavra de Deus para fora, fazer com que Deus olhe para nós de uma forma diferenciada, entendeu? Olha, poxa, aquele irmão ali, não, pera aí, eles são diferenciados. E isso começa como? Começa com a intimidade. Começa com a intimidade em Deus. E essa intimidade a gente consegue, sabe aonde? Dentro do quartinho. Mateus 6,6. Vá ao seu quarto, tranque a sua porta, olhe em secreto ao teu Deus. É isso, igreja. É isso que faz a gente começar a nossa jornada de intimidade com Deus. E ser íntimo de Deus não é apenas chegar, ajoelhar, orar e obrigado, Senhor, amém, vambora. Ter uma intimidade com Deus não é você ir ao quarto escuro, falar de todos os seus problemas, de tudo que você deseja, de tudo que você sonha, até falar de desejo de vingança por outros, coisa que isso não é de cristão fazer. E a gente vai levando a vida. Ele vai levando a vida vai acontecendo, a gente não vai crescendo, a gente não vai chegando no lugar de intimidade, onde Deus deseja que a gente esteja, e onde é o lugar de intimidade. Deixa eu ler aqui, ó. Uma frase de Daniel Lima, psicólogo e mestre em educação cristã. Ele falou assim, ó: intimidade significa estar perto, permanecer perto ou permitir ao outro estar à vontade em sua presença.
Será que quando nós chegamos ao quarto secreto, será que quando a gente entra naquele lugar de adoração, de intimidade, como é que a gente chega? Será que a gente chega, que a gente permite que Deus esteja à vontade na nossa presença? Será que quando a gente está no quartinho orando ou no quarto de guerra, tem um filme muito bom, como nós estamos? Será que nós estamos é, orando a Deus com o mesmo sentimento que Deus tem por nós? Sentimento de Deus é de amor, é de restauração, é de aliança, é de futuro. E o nosso relacionamento com Deus é o quê? O que, que a gente faz quando a gente chega no quartinho secreto? Deus me ajuda, Deus socorro, Deus. E a gente não fala o que a gente precisa falar. A gente não chega despido na presença de Deus. O que é chegar despido na presença de Deus? É a gente é, chegar livre, sem barreiras, sem problemas. Sem problema não, problema vai ter, né? É a gente chegar na presença de Deus com o coração aberto. Senhor, eu errei, me ajuda, me transforma, eu quero mudar. Senhor, tu és adorado, tu és santo, e Jesus na cruz abriu o santo dos santos, rasgou o véu de cima a baixo, para que eu hoje pudesse estar aqui, como filho, clamando a ti, em nome de Jesus, pelo seu perdão e por mais uma oportunidade de poder estar me relacionando contigo. Senhor, fala para mim aquilo que eu preciso fazer. Mostra para mim os meus erros. Mostra para mim, Senhor, o que eu estou fazendo que não está agradando a Ti. Em João 15,15, a palavra fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E isso é uma verdade. A gente muitas vezes está com problemas, está com dificuldades, querendo fazer as coisas na força do nosso braço. Será que é isso? A palavra que fala, vocês não podem fazer nada, porque a nossa estratégia muitas vezes vai ser uma estratégia altruísta, vai ser uma estratégia de vingança, vai ser uma estratégia de não pode, não podia acontecer isso, a culpa não é minha. Mas não é isso. Quando a gente entende que nós somos enxertados na videira, que nós estamos conectados no DNA de Cristo, a gente entende que nesse lugar, a gente pode encontrar a resposta para aquilo que a gente precisa. E a resposta daquilo que a gente precisa muitas vezes não é o que eu quero, não é a solução como eu acho que ela deve ser, mas é a solução que vai vir do céu, que vai vir do Senhor, para que a gente possa mudar, para que a gente possa, poxa, Senhor, eu não tinha pensado assim. E quando a gente faz aquilo que a gente descobriu no secreto com Deus, quando a gente faz isso, a gente descobre que, poxa, valeu a pena me relacionar com o Senhor. Valeu a pena estar naquele lugar. E quando a gente continua buscando a presença de Deus, quando a gente continua indo naquele quartinho escuro, a gente descobre que Deus tem muito mais para nós. Jesus sempre nos dá o exemplo de nós estarmos nele. Os primeiros princípios aqui é a gente temer a Deus. Não é temer no sentido que Deus é mau, que Deus vai fulminar a gente, não. Temer aqui é no sentido de respeito e confiança. Porque você só respeita e confia em quem você conhece. Aí existe o lugar de intimidade. Se eu conheço uma pessoa, se eu não me relaciono com ela, se eu não conheço o coração dela, se eu não sei quem ela é de fato, por que haverá relacionamento de intimidade ali? A intimidade, ela vai além. A intimidade faz a gente conhecer o coração do outro. E a intimidade faz o outro conhecer o nosso coração. E assim é com Deus. A intimidade, o momento de relacionamento, que a gente fecha a comunicação com o Espírito Santo, que a gente fecha a comunicação com Deus através do Espírito Santo, ali existe o conhecimento do coração de Deus. E Deus, claro, já conhece o nosso coração, mas nós precisamos desse lugar de intimidade para que a gente venha conhecer o coração de Deus. Moisés, quando ele subia ao monte, ele conversava com Deus, ele tinha um relacionamento próximo.
Ele ouvia a voz de Deus. Ele via a sombra da sua glória. Ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia o que Deus desejava para o povo. Ele sabia o que Deus pensava dele. Ali existia relacionamento, intimidade. A montanha de Moisés é o lugar de intimidade entre ele e Deus, entre Deus e ele. O lugar aonde Jesus ia orar. O Monte das Oliveiras é um exemplo disso. Ali era um lugar de intimidade de Jesus com o Pai. Ali era Jesus como homem falando: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus não falha. A vontade de Deus não vai nos causar problemas. A vontade de Deus, ela vai nos levar além do que nós pensamos ou imaginamos. A vontade de Deus é a flecha certeira no alvo. E como é que a gente alcança isso? Num lugar de intimidade, num lugar de adoração. Quando nós entendemos isso, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, quando nós colocamos os princípios da nossa vida diante de Deus, a gente alcança um lugar que é especial. Nós passamos a ser procurados de Deus. Deus começa a procurar a gente, porque a gente começa a se tornar irresistível para Deus. Se você já pensou em ser irresistível para Deus, de Deus falar: gente, meu filho ali, ó, caramba, eu vou abençoar ele. Porque as bênçãos seguem aqueles que creem. As bênçãos nos seguirão. Não é algo assim bobo, que bonitinho versículo para a gente falar que as bênçãos seguirão. Não, as bênçãos seguem, mas elas seguem aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que fazem o nome de Deus aparecer, aqueles que se importam com o outro, aqueles que se importam em levar Deus para o problema do outro. Não é eu, com meu conhecimento acadêmico, ou meu conhecimento teológico, ou meu conhecimento de vida, tentar ajudar a pessoa com algo que eu sei. Ok, irmãos, a gente pode ajudar as pessoas com aquilo que a gente sabe. Os psicólogos estão aí para isso, os psiquiatras estão aí para isso, nós temos coach hoje para isso, mas quando nós levamos a palavra de Deus, a palavra que sai direto do trono de Deus, para quem está passando por algum problema, por alguma necessidade, a palavra de Deus ela tem poder de transformação. A palavra de Deus tem poder de transformar. E o Senhor abençoa de forma sobrenatural. O segredo da oração é se chegar a Deus despido de si mesmo, livre e com o coração quebrantado. É aquilo que eu falei um pouquinho antes. É ter um coração puro, é ter um coração quebrantado. Chegar diante de Deus falando: Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso aprender a ouvir a Sua voz. Eu preciso aprender a Te conhecer. Eu preciso aprender a entender o que o Seu coração deseja. E é nesse lugar de intimidade, de humildade, que quando a gente começa a orar, o Senhor começa a ver quem nós somos e o Senhor começa a nos abençoar. Querido, obrigado por você ter ficado até aqui comigo nesse primeiro vídeo. Os outros vão ficar melhores e que o Senhor possa te abençoar, que hoje é dia 14 de abril e que essa seja que a semana de 14 de abril até o próximo domingo seja uma semana abençoada, que você consiga entender o lugar de adoração, o lugar de intimidade, aonde o Senhor quer te levar. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Shalom.